Joel capítulo 1, por favor. Joel capítulo 1. Versículo de número 3. Trago saudações de todo o povo do Canadá. Quando você for por lá, você tem que nos encontrar naquela terra. Joel 1:3 diz assim: narrai isso aos vossos filhos, e os vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Narrai isso aos vossos filhos, e os vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Tua palavra é santa, continua falando conosco como o Senhor já está falando, Pai. A tua presença é real neste lugar, desde o início, no meio do louvor, é palpável, Senhor. Me jogo nas tuas mãos porque sou dependente e carente. Faça um pacto com o Senhor. Tudo que aqui acontecer é exclusivamente para a honra e a glória do teu santo nome. Por isso, nos toma, Senhor, na revelação da tua palavra, nos leva à sala da revelação, e que hoje, Senhor, fique pequeno o ambiente por tamanho da sua glória no nosso meio. A ti te louvamos. Amém. Meus amados irmãos, o texto em que nós lemos do livro de Joel é um texto que certamente é familiar à maior parte dos que aqui se encontram. Ao ler o versículo de número 3 do livro de Joel, é um texto em que nos convida, ou que Deus está convocando o seu povo, aos chefes das famílias, aos pais, a terem um momento de mesa de comunhão para com seus filhos. A mensagem que Deus começa a dar ao profeta Joel não é uma mensagem fácil de ser anunciada. Falar de Joel, filho de Petuel, é falar de alguém que foi despertado por Deus, já ainda numa certa idade, no meio de uma transição da juventude para uma fase adulta. E esse homem veio de um berço muito humilde, muito simples, mas Deus o agraciou com uma palavra profética e pontual, não somente para os seus dias, mas atualizada para os dias atuais. Joel é aquele que recebe agora esta mensagem, e a mensagem que ele vai dizer não é uma mensagem para qualquer. Ele vai falar com os líderes, com os pais, com os cabeças. Joel tem um público certo, uma mensagem direcionada. O que me chama a atenção é que Deus é poderoso, é maravilhosa a forma em que Ele age, que Deus nunca fica mandando recadinho. Quando Deus quer falar com alguém, Deus manda uma mensagem. Deus não é Deus de recado, Deus é um Deus de mensagem. Ele tem a direção, Ele sabe o endereço, Ele sabe o coração que Ele vai atingir, Ele sabe a geração que Ele vai transformar. Joel é esse que tem essa mensagem para dizer a eles, falando: olha, é necessário que vocês voltem ao plano original. Se eu fosse colocar um tema hoje, eu colocaria voltando ao plano original. Joel, então, ele vai começar a introduzir dizendo: para que vocês entendam, ou para que vocês possam retornar ao plano original, é necessário narrar para os vossos filhos. A pergunta que eu faço desde já no início, e vou ser conciso na noite de hoje, até porque quero ouvir a segunda ministração, é: o que iriam eles narrar para os seus filhos? O que tinham esses homens para falar para os seus filhos, ao qual Deus está dizendo: narre aos vossos filhos, estes passam aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Deus está querendo provocar, no mínimo aqui, com 4 gerações, Deus está querendo ter com eles um conserto, um alinhamento, para retorná-los ao plano original. Que palavra era essa que deveria ser narrada? Se nós olharmos a Escritura Sagrada e vemos, caminharmos um pouquinho por ela, nós vamos ver que este povo está sendo assolado por 4 tipos de gafanhoto. Os gafanhotos começaram a assolar de uma forma tão cruel
que veio um cortador, veio o migrador, veio o devorador e, para terminar, entrou o destruidor. Foi tão terrível a ação desses 4 gafanhotos, que eu não vou entrar em detalhes como cada um trabalha, como cada um faz, porque você certamente já sabe bem, mas esses 4 gafanhotos, eu quero usá-los tipologicamente, representando o ataque sobre cada um deles em uma geração. Nenhuma geração é afetada, ou melhor, as gerações, elas são afetadas de uma forma muito organizada. Joyce Meyer já disse, certa ocasião, que Satanás tem todo o tempo do mundo para planejar e arquitetar o ataque contra a sua vida. Ele planeja, ele se prepara com os seus principados para destruir não somente uma geração, mas ele sabe que se tocar em 4 gerações pelo menos, aquele povo que era forte, aquele povo que carregava algo, uma promessa, carregava uma palavra, eles vão se perder. E então a nova geração, após esta 4ª que surgir, vai ser um povo leigo, um povo que não tem conhecimento, um povo que vai ter que aprender muito, e aí é um povo fraco. Um povo sem conhecimento é fraco. Um povo sem promessa é um povo sem rumo. Um povo sem promessa é um povo que não sabe para onde vai. E quem não sabe para onde vai, já disse alguém, em que qualquer lugar para ele serve. Então, agora começa um plano arquitetado, bem planejado, organizado. Uma geração vem um gafanhoto, uma outra geração vem outro gafanhoto. E eles vão agindo, eu quero trabalhar tipologicamente nesses 4 gafanhotos em 4 gerações. Eu estava meditando, estudando e orando. O Espírito Santo me fez fazer uma viagem em algo geracional no meio da minha família. A minha família, hoje, pela uma misericórdia do Senhor, nós, dentro de minha casa, minha mãe tem 3 filhos pastores e 2 irmãos meus que não são, somos em 5 anjinhos que crescemos dentro de casa. Desses 5 anjinhos, 3 são pastores. Eu estava olhando e buscando, querer saber um pouco mais da nossa história, e comecei a ver, e minha mãe então, contando, compartilhando comigo, disse: Marco, tudo começou com a sua bisavó. Sua bisavó, quando se converteu, foi algo tão poderoso, que uma chama do Espírito Santo começou a queimar no coração dela, e isso passou para a sua avó. Minha avó Madalena viajava horas para poder ir numa reunião de oração, para poder cantar a canção que Eliezer acabou de cantar, dizendo: fica, Senhor, mais um pouquinho. E alegre, voltava alegre e não tinha nenhum obstáculo. Vovó então, Madalena, inspirou seus filhos a servir ao Senhor, queimando com paixão, com amor. E então dos seus filhos agora, 2 vão ser pastores, um tio e minha mãe. Minha mãe é pastora e mora no Uruguai. E então agora minha mãe tem uma missão. Mamãe se preparou, mamãe estudou várias faculdades, mamãe é uma pessoa muito culta, graduada, e mamãe com suas pós-graduações, era uma pessoa muito bem conceituada numa multinacional. E certo dia, Deus começou a falar com ela dizendo: renuncia a tudo, porque eu tenho um chamado para você. Mamãe ganhava muito dinheiro, mamãe tinha os seus status, tinha as suas luxúrias, e ela preparou-se para isso. Ela buscou ter esse espaço, e Deus começou a falar: eu vou mudar a rota, porque tem um plano original para a sua vida. O plano original de Deus para minha mãe não era ser uma executiva, mas sim ser aquela em que carrega a bacia e a toalha. Foi totalmente na contramão do que ela havia planejado e sonhado para si. Agora a mamãe começa a ser confrontada pelo Senhor. Mamãe se casa e tem o primeiro filho, meu irmão Mateus, e o Espírito de Deus queimando no coração dela: renuncia a tudo, porque eu tenho algo para fazer na sua vida. Mamãe agora descobre que está grávida, está no auge da carreira. A empresa ao qual ela trabalhava, fazendo-lhe propostas e promoções, estava ganhando tudo que podia, um pouco mais. Agora descobre que tem o segundo filho a caminho, e mamãe então está toda feliz, porque com dinheiro, bem sucedida, bem casada, segundo filho, o que impede é só se alegrar, regozijar na presença do Senhor. Certo dia mamãe se levanta para se arrumar e ir então para o seu escritório em Santo Amaro. Mamãe descobre, ela passa a mão no seu pescoço e descobre que tinha um caroço que estava dolorido, e aquilo deu-lhe incômodo. Ela vai, como toda pessoa, na frente do espelho e aperta, pensando que era uma simples espinha, um cravo, e
e apertou aquilo. Quando a mamãe começa a mexer, passar dos dias, aquilo aumenta e ela fala, precisa do médico. Quando procura o médico, grávida, já com barrigão, os meses passaram, os médicos desesperados disseram, olha, tem uma notícia nada boa para te dizer. Mamãe falou, pode falar. Então o médico virou a ela e disse assim, você está com câncer, e este câncer é maligno, e olha, a criança que está no seu ventre também não vai suportar. Mamãe ficou desesperada, sem chão, porque agora o seu dinheiro, o seu status, a sua carreira já não servia mais para nada. Foi agravando cada vez mais ao ponto de cair no leito e não conseguir se levantar. É certo que mamãe está grávida, está desesperada, dizendo, vou morrer e o meu filho também vai morrer. Não tem mais o que possam fazer por mim. Entrou-se uma revolta no seu coração. A pergunta que veio é, onde está Deus? Deixa eu colocar uma vírgula aqui e chamar a sua atenção, porque eu sinto que existe algo perigosíssimo neste ambiente. Deus vai fazer algo hoje no nosso meio, que se você, pai e mãe, entregar tudo que você tem no altar, eu quero crer que até o final, Jesus hoje vai tomar as crianças no Espírito Santo. Jesus vai curar pessoas aqui. Jesus vai libertar pessoas neste ambiente. Eu estou debaixo do manto de uma autoridade profética para te dizer isso. Você está num ambiente perigoso. Se prepara, eu vou te dar um conselho. Passa o cinto de segurança aí onde você está sentado. Por quê, pastor? Vai ter hora que vai ter vontade de sair correndo, mas eu tenho uma boa notícia. Deus te trouxe aqui para mudar o curso da sua vida e te voltar no plano original. Aquele que está tentando fugir não vai fugir mais. Aquele que estava tentando desistir não vai desistir mais. Pastor Fred disse, dá lugar, então vamos começar. Eu venho debaixo do manto da autoridade para dizer, Deus está preparando algo aqui nesta noite, que vai colocar sua casa, sua família, seus filhos, seus pais, os seus negócios no centro do plano original novamente. Prepara! Mamãe não pode sair de casa, agora está num leito, está prestes, esperando até mesmo a morte. E vem a pergunta, onde está Deus? Cadê o Deus da oração? Cadê os Deus do monte? Cadê os Deus do jejum, das consagrações? Onde o Senhor está? O dinheiro não pôde resolver. O status não podia mais resolver. Nenhum médico poderia dar a solução. Agora está aguardando a morte e a criança no seu ventre. Os médicos começaram a dizer, é melhor tirarmos a criança, porque ela já vai morrer. Não adianta você querer esperar toda a gestação. Não existe recurso, não tem remédio, não tem nada que possamos fazer. Mamãe disse assim, não vou tirar esta criança. Porém, enquanto mamãe está num leito, existiam algumas irmãs, e deixa eu usar a expressão, as irmãs do coque. Existiam algumas irmãs de joelho no chão, dizendo, Senhor, a tua filha tem promessa. Senhor, a tua filha foi consagrada no altar. Senhor, muda essa história, transforma isso. Enquanto umas irmãs estavam orando e Deus no silêncio, um dia pela manhã, mamãe diz que viu umas luzes entrando dentro do quarto, e viu 3 seres no meio daquela luz. Um deles, Eliezer, virou para ela e fez assim, silêncio, não faça nada. Eles chegaram perto dela, estenderam as mãos sobre ela e saíram do quarto afora. Quando eles saíram, aquele tumor que havia crescido começou a vazar de uma forma incontrolável. Mamãe começa a gritar, o meu pai entra desesperado no quarto, dizendo, o médico já me preparou para isso, ela está no estado final. Quando ele pega minha mãe, ela falou assim, eu vi 3 homens que entraram aqui de branco aqui dentro. Ele estendeu a mão sobre mim e falou para mim, silêncio. Eu vi eles entrando. O meu pai disse, ninguém entrou aqui, eu estou aqui na sala, não vi ninguém entrando e ninguém saindo. Mamãe disse, pois ele veio aqui. Eu não sei se você conhece eles, mas vamos lá. Enquanto meu pai pega minha mãe agora, ele vai desesperado, chama a ambulância e leva a mamãe para o hospital. Quando chega no hospital, o doutor disse, ela vai morrer, já está em estado final, já está em delírio, vamos tirar a criança. Aí meu pai disse,
disse: não, deixa até o último momento, vamos até o último instante. Parece que ele sabia da frase no último minuto, vamos até o último minuto, vamos até o momento ali. Aí o médico começa a tirar sangue, faz sangue, analisa daqui, analisa de lá e puxa para lá e para cá. O médico chama o outro, fala assim: vamos fazer uma reunião. Aí faz uma reunião daqui e fala assim: faz outro exame, faz outro exame, vamos fazer outra reunião, e faz reunião, e reunião que ia, reunião que vinha, reunião que parava, reunião que voltava. Aí de repente um pegou e disse assim: chama o esposo. Quando chamaram ele, disseram: não sei o que aconteceu. Meu pai disse: o que foi? Olha, todos os exames que estão aqui, nós não encontramos mais nada. O sangue está limpo, ela está limpa, a criança está saudável, está tudo perfeito. Oh meu Deus do céu, pastor Marco, o que o senhor está dizendo? Eu venho debaixo do manto da autoridade dizer que o plano original não muda. O plano original não muda. Tem duas pessoas para receber esta palavra. Tem alguém? Coloque em 3 pessoas e diga a ele, a ela: o plano original não muda. O médico olhou e disse assim: e a criança agora? Vai nascer. Quando nasce com uma falha no crânio, com um buraco no osso do crânio e uma bolha de sangue. O médico disse: se perfurar, morre. Não dá para fazer enxerto. Essa criança vai morrer. 38 anos se passaram. Até hoje, alguns perguntam: e essa meia falha que você tem na cabeça? Eu falo assim: foi o médico dos médicos que fez isso, para eu saber que o plano... Eu viajei 17 horas para dizer que o plano original na tua casa, ele não vai falhar. Coloca a mão sobre ele, pastor Josimar. Tu és separado do ventre. Tu tem um coração que algumas pessoas, quando não te conhecem, até te julgam. Mas o Senhor manda eu te dizer que a partir da noite que se chama hoje, Ele começa a revelar o plano e o destino profético que Ele tem para a sua vida. Tu és uma voz para as nações. Tu és uma voz que vai ativar uma geração. Moço, cada passo que tu deres, anjos do Senhor sairão na tua frente marchando. Se tu tem comido bom, se o altar tem te dado trigo fino, você vai ver o que é riquezas da parte de Deus na tua vida. Carrega sobre ti o manto de uma prosperidade. Tu terás muito para investir em muitos. Tu terás muito para investir em muitos. Tu terás muito para investir em muitos. Há uma bênção que o Senhor Deus liberou sobre ti. Tu fostes escolhido. Tu fostes chamado pelo nome. Tu fostes ungido. Tu fostes separado. Eu te digo nesta noite, debaixo do manto da autoridade, o Senhor Deus está te envolvendo com uma capa, com uma capa, com uma capa, com uma capa. Urai, Shumiai, Cholemantou, Aramachai, Oremanti, Kelemasábia, Anai, Chou, Merei, Kanai, Sui, Kene, Merá, Orimantai, Olepassúbia, Alamachou, Eremicai, Kelemandá, Kiripataia. Olha o fogo que começa a queimar nos teus ossos. Rei, Tui, Caçou, Kelemati, Mei, Kerebatai, Uripapataca, Turipa.
Bandai, Lei, Jerimacá, Simbarai. O que começou nas gerações passadas na tua família, continuará e não vai parar. O que começou nas gerações passadas na tua família, o fogo que pegou primeiro, está te pegando agora. Pega! Pega! O Rama, narra isso aos vossos filhos, o que eles deveriam narrar. Deus estava agora preocupado, dizendo: eu preciso que essa geração conheça o que vocês conheceram lá atrás. O que me chama a atenção foi que Deus nunca poupou os filhos, as crianças, da sua presença e da sua glória. Se nós olharmos em toda a história da Bíblia, você vai ver que sempre as crianças foram perseguidas e foram bombardeadas. Certo dia, Faraó faz uma proposta ridícula, dizendo: vão vocês, mas deixa as mulheres e as crianças aqui. Mas as crianças nunca ficavam sós. Elas sempre cresceram vendo Deus agindo, Deus libertando. O que me mostra a Escritura, eu preciso ser muito conciso, é que as crianças experimentaram a libertação quando Deus tirou neles um êxodo. A criançada estava atravessando, eu imagino as crianças andando quando o mar se abriu, olhando e dizendo: uau! E os pais dizendo: esse é o nosso Deus que faz. Esse é o nosso Deus que abre porta onde não tem porta. As crianças que viram Deus abrindo, Eliezer, o mar, foram as mesmas que viram do outro lado Deus fechando o mar. E disseram: uau, Ele acabou com os inimigos. Por experimentar, por viver, por vivenciar. Essas mesmas cresceram marcadas, Eliezer, com a manifestação da presença. Elas viram Deus mandando maná. Joséfo diz que o jovem Josué saía, estendia o braço, enquanto o maná estava caindo sobre si. Não tinha pai que ia pegar maná para os filhos, não. Falar: meu filho, hora de maná, criança, vão pegar. Não tinha papai, vai preparar tudo e vai colocar na mesa. Não, isso é a nossa geração Nutella. Antigamente, os filhos iam buscar maná. Pergunta bem forte: por quê, pastor? Porque Deus queria ensiná-los, dizendo: eu sou o Jirê da sua vida. O pai que não ensina o filho a buscar o maná nunca vai conhecer o Jirê na sua infância. Tem pai que está querendo que o filho conheça o Jirê na fase adulta, depois de casado. Não, eu não quero isso para minha filha, não. Eu quero que ela se case com alguém que conhece o Jirê desde a infância, que quando quer um brinquedo, ele dobra o joelho e fala: Senhor, dá dinheiro para o meu pai poder me dar o videogame. Aí ele ora, Deus abre a porta, ele pede e Deus... Ai, pastor, eu faço tudo para o meu filho. Um dia eu fui fazer uma visita na casa do irmão. Quando eu cheguei lá, falei: fulano, ai, pastor, meu meninão está dormindo.
Aí eu falei, quantos anos mesmo tem o meninão? 25, meio-dia, dormindo. Aqui não acontece isso não, irmãos. As crianças tinham experiência, tiveram experiências. As crianças viram quando Moisés desceu do monte. Elas viram e ouviram que Moisés trouxe da parte do Senhor para o seu povo. Ninguém as poupava. O tempo passou, diga comigo, o tempo passou. A criança que corria no meio daquela multidão, cujo nome era Josué, agora cresceu. Não só ele, cresceu seu amiguinho Caleb também. E aí tinha mais alguns outros, e Moisés reúne aqueles homens e fala assim, eu vou dar uma missão para vocês, vocês cresceram. Porque toda criança um dia cresce, toda criança um dia me acompanha. Aí na missão, Moisés fala, olha, bora lá espiar a terra. E aí eles vão. Quando eles vão espiar a terra, aqueles que eram criancinhas, sabe lá do departamento infantil, que dá trabalho, você não sabe o que ele vai se tornar. Tem um para receber aqui, ó. Aí cresceu, e agora eles têm uma missão. Aí eles vão. Só que por conhecer o Deus que livrou, por conhecer o Deus que abriu porta, por conhecer o Deus da provisão, dois que cresceram no meio do mover, voltaram dizendo, cara, essa terra é para nós. É isso que nós ouvíamos falar. Que ia chegar um dia que o poderoso ia dar uma terra que mana leite e mel. É nossa, e aí gostou? Gostei. Um olhou para o outro e falou assim, eu estou fechado, e você está fechado. Vamos ver o resto para ver como é que eles estão. Só que sempre tem aqueles, Eliezer, que duvidam daquilo que Deus está nos mostrando. Aí eles perguntam, e aí, o que vocês acharam? Não é para nós não. Que não, rapaz, tem a minha cara, essa terra é meu perfil. Não, isso daí tem gigante, tem problema, ih, dá muito trabalho. Ó, no Geração Nutella 2023. Aí vou não, eu não quero não, deixa para lá. Mas tem que falar para Moisés, como é que é a terra, o que nós vamos falar para ele? Ah, vamos pegar um cacho de uva, vamos levar para Moisés não ficar triste, nós vamos dar um jeitinho no nosso líder e está resolvido. Ó, aí levaram. Só que a criança cresceu. E na hora que eles chegaram lá, Moisés olhou e falou assim, uau. E aí, povão, o que vocês acharam? Ó, Moisés, não gostamos não. Tem problema demais, tal. Aí dois olhou para Moisés. Moisés, o negócio é o seguinte. Nós fomos atraídos por aquela presença. Nossos pais nos ensinaram desta promessa. Isso está inculcado na cabeça e no coração que Deus nos dará uma terra que emana leite e mel. Moisés, deixa eu dizer uma coisa. Essa terra tem a nossa cara, o nosso perfil. Subamos, olha aí, levantou um e diz assim, ei, subamos e possuamos a terra que o Senhor Deus nos deu. Essa terra é para nós, Moisés. Aí uma multidão diz assim, não é não, essa terra é isso, essa terra é aquilo. Mas aquelas crianças que cresceram no meio do mover disseram não, tem gigante, mas o Deus que deu vitória no passado é o Deus que dará vitória no presente. Tem obstáculo, mas o Deus que destruiu o obstáculo no passado é o Deus que destruirá o obstáculo do presente. O mesmo Deus que agiu lá atrás, Moisés, vai agir agora também, porque nós aprendemos na prática com você. Nós vamos entrar, Moisés. Nós vamos... Moisés morre. Moisés morreu. Moisés, só os vivos para terminar. Moisés, aí Deus pega e fala assim,
Josué, é contigo. Senhor, eu? Claro. Claro. Mas Senhor, é difícil. Eu sei. Mas você lembra aquele dia que antes de Moisés morrer, que ele colocou a mão sobre você e ativou o plano original na sua vida? Porque a Bíblia diz que Moisés, nos seus últimos dias, colocou a mão sobre Josué, e o espírito de sabedoria começou a fluir em Josué, e as pessoas passaram a respeitar o que Josué carregava. O que quer dizer? Moisés, antes de morrer, ele coloca sobre Josué, ele transiciona e apresenta o plano original para ele, dizendo: meu filho, vai e flua. Agora você cresceu, você não é mais aquele menino, você agora é um homem que tem bagagem. O apóstolo Paulo um dia disse isso: eu trago no meu corpo as marcas. Que marcas? Eu fui exposto, eu fui apresentado. O que eu falo não é que eu li num livro, eu vivi, eu experimentei, eu carrego em mim. Eu tenho autoridade para dizer isso. Pastor, o que o senhor está falando? Era isso que Deus estava mandando ser narrado na geração de Joel, e é isso que Deus está pedindo para a última hora da igreja. Nós somos a igreja do maior avivamento e do mais curto avivamento. Por quê? Porque Cristo está prestes a vir, mas os nossos filhos, essas crianças que estão aqui, elas só vão queimar se nós levarmos elas até a sarça, até o fogo, e falarmos: entra porque Deus está ali, entra porque ali tem a resposta, entra porque ali tem segurança. Eu venho debaixo do manto de uma autoridade dizer: o migrador veio e tirou essa fé dos pais, e os pais pararam de falar do que Deus fez no passado, poupando seus filhos. O devorador veio e tirou o gozo, a esperança. Nós não falamos mais. Eu ouço isso diariamente, os pais dizendo: não, pastor, tem a hora certa para o meu filho ver, tem a hora certa para minha filha ter experiência. Eu não quero forçar, eu não quero fazer isso. Isso é conversa fiada, isso é conversa de quem não tem experiência. Por quê, pastor? O pai e a mãe que sabe, o Deus que o chamou, tem pressa para colocar o teu filho no altar e dizer: queima Jesus, porque eu quero que o meu filho veja a sarça. Eu não sei se tem algum aqui. O pai que... meu Deus do céu, quem tem experiência não poupa. A maior metanoia que nós podemos alcançar na noite de hoje é essa: pararmos de pouparmos os pequeninos, dizendo: são inocentes, ainda não estão preparados, é criança demais. Mas Jesus um dia virou e disse assim: deixa vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Jesus um dia falou assim: se você tratar um pequenino desse, recebê-lo bem, você está recebendo a mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou neles, eu ajo no meio deles, eu fluo na vida deles. Para de ser religioso. Quem colocou esta imagem que criança não pode ter espaço foi a religiosidade, foi o sistema. Mas quem busca uma metanoia, uma transformação, ele tem pressa. Enquanto nós ficamos poupando, os TikTokers da vida tá lá fazendo os videozinhos e seduzindo seus filhos. Enquanto você está poupando seu filho da sarça, tá lá o youtuber da vida, os netos da vida, fazendo porcaria e levando a nossa geração. Mas eu levanto como profeta dizendo: Deus vai mudar uma geração aqui hoje. O plano original, ele não muda. Meu Deus do céu, não vai mudar na tua casa, não vai mudar na tua família, não vai mudar na tua igreja, não vai mudar. Enquanto nós estamos poupando, tem os loucos querendo dizer: a criança pode escolher o sexo que ela quiser. Narre isso aos seus filhos. De quem é a missão de narrar? A missão de narrar e de ativar esse profético não começa na igreja, começa na mesa da sua casa.
O profético começa em casa. E sela no altar. O problema é que hoje muitos estão dizendo, é verdade, começa em casa. E nós vamos ficar só em casa. Quando Jesus encontrou com os seus discípulos no caminho de Emaús, eles estavam frustrados. Eram mais ou menos 12 quilômetros que eles estavam percorrendo. De manhã e chegaram à noite. Eles andavam até para trás, para não chegar no destino final. 12 quilômetros andando, rápido eles faziam. Ruim, 4 horas. Mas eles estão ali frustrados. E falando. De repente ele chega. E eles estão falando. Na hora que ele começa a falar, a Bíblia diz que os seus olhos se abriram. E por causa da palavra que ele carregava, a escama começou a cair daqueles homens que estavam frustrados, dizendo, não valeu a pena, perdemos tempo, foi em vão. De repente os olhos começam a se abrir, ele está caminhando. Só que como ele é poderoso e ele sempre, o plano original nunca é a primeira milha, Eliezer, e sempre convidar para a segunda milha, vai chegando perto da casa daqueles homens, ele faz questão, Jesus faz questão de passar a casa deles e continuar a caminhada. Que é isso, pastor? Está na sua Bíblia, lê direito. Aí eles vão dizer assim, Senhor, já é tarde, fica, Senhor, mais um pouquinho, entra aqui, fica aqui. Só que ele está querendo andar. Por que ele está fazendo isso? Porque ele queria ver se verdadeiramente tinha desejo no coração daqueles homens da sua presença. Ó pai, ó mãe, ó filho, ó jovem, criança que está aqui, quando nós mostrarmos para ele a fome, o desejo que nós temos da sua presença, sabe o que ele faz? Ele para, ele fica o tempo que for necessário. E aí, pastor, aí ele convida você para uma mesa. Na mesa a Bíblia diz que ele pegou e partiu o pão. Eliezer, ele pegou aquela hora e deu pão para aqueles homens comer. Pão representa a promessa, pão representa sustento, pão representa a palavra, pão representa a provisão. Coisa que no livro de Joel a Bíblia diz, por não ter trigo, não ter pão, não havia alegria entre os homens. A mesa que não tem pão não tem alegria. A mesa que não tem pão não tem festa. A mesa que não tem pão não tem a manifestação da provisão. Aí ele partiu o pão a eles e deu para eles comer aquele pão. Eles comeram o pão, eles se alegraram e disseram, agora ele vai pegar o cálice da ceia. Só que tem um detalhe, Eliezer, ele não deu a ceia para eles ali em Emaús. Pergunta para mim no seu microfone bem forte, por quê, pastor? Por quê, pastor? Pergunta. Por quê, pastor? Por quê? Porque a ceia não se dá em Emaús num grupinho fechado. A ceia é em Jerusalém. Eles tinham que vir para o templo para beber o cálice. Eles têm que ter altar para ter cálice. Eu venho debaixo. Eu entro debaixo de uma autoridade dizendo, sai fora desta geração que quer ficar em Emaús fazendo ceia, dizendo, nós já somos a igreja, nós já somos o corpo. É não, meu irmão, em Emaús tem pão, mas o cálice está aqui no altar, o cálice está aqui na igreja. Só Jerusalém tem cálice. Eu não sei se tem alguém aqui comigo. Fala para o sermão da direita e da esquerda, diga para ele e para ela, como o pão em Emaús, mas corre para Jerusalém para tomar o cálice.
Jesus desse o cálice para eles ali, eles nunca iriam valorizar o altar de Jerusalém. Um dia uma pessoa virou para mim e disse assim: pastor Marco, eu estou frustrado, estou revoltado com a minha igreja. O senhor pode vir trazer ceia aqui na minha empresa? Eu falei: posso não. Mas o meu filho também vai estar lá, minha filha vai estar lá, então ensina ele que o cálice é no altar de Jerusalém que recebe. Se você não narrar isso aos seus filhos, eles não vão saber. E eu preciso terminar agora de verdade. Você faz isso, o pastor coloca depois de novo. Ó. O Josué assumiu. E Josué conquistou tudo que tinha que conquistar. Levou o povo para o lugar. A Bíblia diz que Josué agora já é velho. E Josué vem a óbito. Diz a Bíblia que quando Josué morre, uma geração ainda permaneceu na presença. Mas no livro de Juízes, no capítulo 2, diz que a outra geração já não conhecia o Deus dos seus pais. Porque eles não conheciam o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Josué, dos profetas. Porque essa geração de Juízes, capítulo 2, essas crianças, esses jovens, levantaram outros altares. Porque alguém, após a morte de Josué, deixou de narrar para eles, deixou de falar o que Joel está dizendo: narre aos seus filhos aos seus filhos, e os filhos destes aos seus. Alguém escondeu dessa geração a palavra, e disse: se você tiver que conhecê-lo, ele vai se apresentar para você. Alguém virou para eles e disse: não precisem orar nem sacrificar, porque ele pode vir aqui se apresentar e você vai ser atraído. Só que já não era mais assim. Já era para ser passado. O plano original vai ser interrompido. Então agora os anos se passam e vem uma geração totalmente deturpada. Uma geração perdida. Eu ando pelas ruas do Canadá e eu vejo megas templos centenários que um dia teve uma geração que chorou para construir aquilo e para ganhar almas para o Senhor. Hoje, aquelas catedrais estão com placas de vendas para se tornar grandes prédios. Apartamentos serão destruídos porque a geração seguinte não ouviu. Alguém disse: não precisa falar, precisamos ser mais light, precisamos tomar cuidado, porque senão nós vamos assustar. Eu caminho ao final dizendo: eu nunca vi a manifestação do poder de Deus escandalizar, assustar alguém. Pelo contrário, eu já vi a manifestação do poder de Deus libertar, quebrar cadeias, restaurar, curar, levantar o caído, dar força ao sem vigor, alegrar o entristecido. Eu já vi a manifestação do poder de Deus fazer pessoas que eram perdidas se encontrar o caminho, encontrar o seu propósito. Eu era um desse, você talvez seja um desse assim. Eu nunca vi a manifestação de Deus se tornar escândalo, assustador, não. Mas eu já vi sim, quando a manifestação dele veio, criança ser tomada no Espírito Santo e começar a falar em outras línguas, criança sair profetizar dizendo: assim diz o Senhor. Eu já vi sim aquele idoso que já não tinha nem força mais ser renovado pelo Espírito do Senhor e dizer: a minha força ainda é a mesma, se levantar no vigor do Espírito. Eu vi sim, quando a presença vem, Deus levantando aquela pessoa que não dizia: esse daí, pastor, é um perdido. O perdido é restaurado, o perdido é curado, o perdido é liberto, e agora ele não é mais perdido, ele passa a ser uma boca de Deus. Toda vez que a manifestação vem e alguém narra sobre isso, acende um desejo. E eu venho aqui hoje dizer: se nós queremos experimentar o último avivamento da igreja, nós precisamos levantarmos hoje e colocarmos as mãos na geração menor e dizermos: Senhor, enche com teu fogo, enche com teu fogo, enche com teu fogo, enche com teu fogo. Isso daqui não quer dizer é pentecostal, é isso, é aquilo, chama do que você quiser. Eu estou falando de poder, estou falando de poder, estou falando de poder.
Eu não sei quem quer poder, mas se tem alguém aqui que quer, levante a sua mão para os céus dentro de alguns instantes. Levante as suas mãos e diga: Espírito Santo, me encha até transbordar. Eu vou te dar alguns segundos para você fazer isso. Levante a sua mão agora. Pastor, o que vai acontecer? Tem óleo fresco já pairando na casa. Deus vai tomar aquele na profecia. Deus vai tomar pessoas numa palavra profética. Hoje tem volta para o plano original. Vai, recebe aí. Eu nunca vi receber poder de qualquer jeito, não. Só recebe poder quem tem fome. Só recebe poder quem deseja. Só recebe poder quem clama. Eu aprendi desde pequeno: quem quer poder que ora, quem quer poder que busca, quem quer poder que desça, quem quer poder que chama, quem quer poder que corre para o altar, quem quer poder que grita por ele. Quer poder aí na galeria? Então chama. Quer poder aqui embaixo? Então chama. O rabacandarabachandarabachaya, o repapatandarabacanda. Quer poder? Os jovens adolescentes aqui querem poder. Oh meu Deus do céu, se vocês que não são batizados, as crianças aqui, os adolescentes que não são batizados no Espírito Santo e não falam em línguas, se vocês querem ser batizados e querem poder, vocês podem assumir aqui o altar, pode vir para o altar. Nós vamos orar por vocês. Vem aqui, vem ser cheio de poder. Venha. Se tem criança aqui que não é batizada no Espírito Santo e quer ser batizada pelo Espírito Santo, quer receber dons espirituais, pode subir aqui no altar. Coloca aqui em cima as crianças, pode subir os adolescentes. Porque, pastor, é noite de poder. Eu estou tomado no manto da autoridade. Eu estou debaixo do manto da autoridade para poder. O rababacandarabachandarabachai, o rebandacandarabachébia. Pode ajoelhar, pode se prostrar, e vocês vão chamar pelo Espírito Santo. Vocês vão fechar os olhos e vão chamar, dizendo: Espírito Santo, vem sobre mim. Me enche, Espírito Santo. Me enche, Espírito Santo. Eu vou dizer a vocês: não precisa ter medo, porque o Espírito Santo é doce. O Espírito Santo é amigo. O Espírito Santo é poderoso. Pode começar, fecha os seus olhos. Eu quero chamar aqui uma equipe comigo ministerial para ativar essas crianças e para ativar quem está aqui no altar. Se você também quer poder, começa a buscar agora poder. Ô irmão, vamos fazer o seguinte: vamos deixar a etiqueta de lado um pouquinho aí. Vamos clamar por poder. Tem uma geração aqui faminta. Ninguém brinca com criança. Ninguém brinca com emoção de criança, não. Aqui tem criança que tem buscado, que está desejando poder. Se vocês puderem me ajudar também, pode colocar as mãos. Pode colocar as mãos. Coloca a mão agora. Oh meu Deus do céu. Enquanto Eliezer vai me ajudar. Isso, Eliezer. Isso, coloca aí. Poder. Você que já fala em outras línguas, seja renovado agora. Você que tem dons espirituais, seja renovado agora. Xarabacaba. Aí na galeria. Os enfermos. Procura dor, procura enfermidade. Seja curado agora, na autoridade do nome de Jesus. Libera poder. Batiza Jesus com o seu Espírito Santo. Batiza Jesus com o Espírito Santo. Libera línguas repartidas agora. Libera agora. Tem crianças sendo tomadas no poder aqui. Já está batizando aqui, ó. Já tem criança batizada. Receba poder. Receba poder. Receba autoridade. Receba poder. Poder para o ministério. Poder para fluir. Queima, Jesus. Queima com teu fogo. As crianças que estão no departamento infantil,
liberamos agora poder sobre elas. Batiza com teu fogo, batiza com teu fogo, batiza com teu fogo. Libera os dons, a geração dos profetas, a geração das profetisas está aqui. Os missionários estão aqui, os pastores estão aqui. Poder, poder, poder. Crianças aqui em lágrimas no altar. Da raiz aos vossos filhos aos seus filhos, os filhos destes aos teus. Eu sou da geração que fala. Arramai, o rebabada canta rabachai. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Poder. Aí no fundo, receba poder. Receba poder. Receba poder. Recebe. 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 E Adonai se manifestará. E se manifestará, 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 se manifestará. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações. É amor e que o leão diante da mar e o descendente de Davi, e o descendente de Davi. Cadê a geração faminta pelo poder? Eu quero ouvir. Descendente de Davi, e que o leão
movimenta do jeito que não podia, porque o anjo do Senhor desceu na casa. De território. Tem a fronteira que o Senhor Deus vai abrir. Vocês entrarão marchando, como será o amanhã da nossa. Como? Deus está dando ordem para os príncipes deles honrar a unção que está sobre a vida de vocês. Vossa filha caminhará, desfrutará de coisas que vocês olharam distante. O Senhor manda dizer assim: faça a minha obra e eu cuido. Faça a minha obra e eu sustento. Eu vejo ela falando outras línguas, outros idiomas. Urimiai. Até quando eu vou aguentar isso? Até quando eu vou caminhar nisso? Deus manda dizer: filho, eu os sustento, eu os sustento, eu os fortaleço e coloco sobre a palma das vossas mãos, sem nenhuma amarração e nenhum favor de ninguém. Tu não deve nada a ninguém. Eu sou o teu provedor e tu sabes. Eu sou o teu pai e tu sabes. Eu sou o teu Deus e tu sabes. Eu sou quem caminha contigo. Desde quando não tinha nada, eu estou contigo. Desde quando ninguém lhe chamava, eu te chamei. Eu te prometi. Eu falei de tudo isso daqui, ó. Eu falei de todas as pessoas cantando. Eu falei de todos te ouvindo. Porém vou colocar outras nações ouvindo a tua voz. Eu ecoarei no meio da tua voz. Filha, eu te darei canções, e outros e outros e outros serão atraídos ao meu altar. O ramai te remandou que a saia. Estou te tirando de trás das malhadas e te colocando na frente. Estou te tirando de trás e dizendo: olha a autoridade que eu te dou, olha o manto que eu te dou. Isso é geracional. Isso é geracional. O rababacandarabashaia, o remandacandalamacébia. Receba autoridade na ousadia agora, na autoridade do nome do Pai, do Filho, do Espírito. Pega! Xarabacarabacandarabashaia, xarabacarabandarabashaia, o rebabandacandarebandecandarabacébia. Coloca a mão no ombro da pessoa aí que está agora. Dentro de alguns instantes agora, começa a receber poder. Poder, 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 poder. Libera o que você tem aí. Libera o que você tem aí. Faça o som da noiva. Cadê a igreja do avivamento?